Sem medo de fracassar. Este é o mote do Comportare de hoje. Mas vamos começar dizendo por que a Maria Carlotto não está aqui. A Maria Carlotto está viajando, está em Nova York e na semana que vem ou em qualquer outro Comportare ela vai nos contar algumas coisas do que ela está fazendo lá, vendo, observando, porque se trata de uma pessoa muito sagaz e vai estar inclusive no Central Park e depois nos contará algumas coisas. Este podcast tem o propósito de fazer uma conversa despretensiosa, como devem ser todas as conversas. Mas por que nós trouxemos de mote? Mote, motivo, pauta. Parece pauta de música, né? Mas pauta de jornalistas é isso mesmo, são linhas a seguir. Hoje é sem medo de fracassar. Sobretudo a juventude que está atravessando uma das maiores crises que o Brasil já teve, ficando mais tempo do que as outras juventudes ficavam em casa, porque mesmo bem qualificadas para o trabalho, não há trabalho, e nos projetos que estão desempenhando, para o qual se empenham muito, esses projetos vão ficando, como se diz num português refinado, serôdios, fora de lugar. Você hoje faz um curso superior, mesmo um curso superior aonde você chegou depois de tantas peripécias, correndo o risco de, quando você concluir esse curso, pegar o seu diploma, fazer a festinha da formatura toda bonitinha, tudo certo, a profissão para a qual você tanto se preparou durante 4, 5 ou 6 anos, não existirá mais. Ou então estará tão alterada que estará assim quase irreconhecível. Algumas profissões já desapareceram e outras estão desaparecendo, mas novas profissões estão surgindo e para essas novas profissões, com frequência, são indispensáveis aqueles saberes que você obteve em outras áreas, cujo objetivo era outro. Você entrou num curso para aprender leis, você está fazendo direito, e eis aí um curso que nunca vai ficar obsoleto, que nunca será dispensável, que não entrará em extinção, mas já está bastante alterado, inclusive com várias armadilhas. Então vamos, já de cara, depois dessa introdução que eu reputo indispensável, dar uma palavra de esperança, porque na hora da crise, na hora da trovoada, às vezes é prudente você se recolher, buscar refúgio e esperar a tormenta passar, porque vai passar. Toda tormenta passa, toda crise passa, e também é de certeza que virá outra. Mas tem algumas coisas que nos impedem de fracassar e que jogam para longe, afastam esses pavores, porque você poderia, por exemplo, lembrar como lema esses versos do Fernando Pessoa: é minha a parte feita, a por fazer é só com Deus. Você conhece algum aluno, ex-aluno já formado? Eu conheço vários, né? Sou professor desde os 17 anos. Para vocês terem uma ideia, eu paguei por meus cursos superiores trabalhando. Eu ensinava umas coisas que eu sabia, podia prestar aquele serviço devido à formação do ensino médio, e com esses rendimentos pagava a mensalidade da faculdade por meu ensino superior. Desde sempre foi assim.
fiz também aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutoramento, trabalhando. Este era o meu perfil, e por gosto. E tem uma coisa que convém lembrar: quem faz o que gosta está sempre em férias. Então é muito importante nesta escolha, para você não fracassar, que você realmente tenha afinidades com aquela profissão para a qual você está se preparando. Cozinha melhor quem tem paixão, entusiasmo pela cozinha e tem habilidade para isso, tem talento para isso. Eu, por exemplo, não sei cozinhar nada. Frito um ovo, faço um famoso prato russo chamado roscovo, arroz com ovo. Faço um bife, eu sobrevivo. Mas sou casado com uma mulher que gosta muito de cozinhar, adora cozinhar. Não se sente presa ao lar por cozinhar, e esta não é a sua profissão. Ela faz um doutorado em tecnologia educacional. Então, você, longe de mim trazer exemplos caseiros, domésticos, para, como dizia o Carlos Heitor Coni, que usava muito o verbo jactar. Não é jactância, eu não quero me jactar, eu não quero fazer... aliás, me jactar dá um cacófato, né? Uma ameaça de cacófato, de cacofonia. Não quero jactar-me de nada. E eu dizia para o Coni, eu acho que só Carlos Heitor Coni, que tinha sido como eu, ex-seminarista, eu acho que o verbo jactar só é usado, ou preferencialmente usado, por ex-seminaristas ou por quem estudou em colégios de padres e sempre acertava na mosca, era raro que não fosse assim. Então, o que é indispensável? Indispensável é você averiguar, certificar-se de que seu talento é para isso. Você tem o dom da música, então você precisa de outra coisa para desenvolver a sua música, este seu dom, a sua vocação. Você precisa de disciplina e persistência. Este par é indispensável, disciplina e persistência. Vocês devem saber, quando, pelo menos aqueles que gostam de futebol, que é a maioria do povo brasileiro, que um dos jogadores que mais treinava, que mais tinha disciplina para se preparar para entrar em campo, era o maior jogador não apenas daquela época, mas até agora insuperado. Chamava-se Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e por uma dessas trapaças da vida morreu primeiro do que sua mãe. É muito difícil o filho morrer primeiro do que a mãe. Contraria as leis da natureza, e quando o então governador, depois senador Antônio Carlos Magalhães, perdeu Eduardo Magalhães, seu filho, ele disse: esta é a única dor que não passa. E outra coisa também, não olhe muito quem proferiu a frase, não vá atrás da biografia, porque é mais importante o que ele disse, o que se disse, do que quem disse. Raramente é mais importante quem disse, porque daí você já vê a autoridade ali como um raio claro, iluminador. Às vezes, das pessoas que proferiram frases célebres, boas mesmo são a frase, porque se você vai olhar a pessoa... Outro dia falava com Rosa Freire de Aguiar, viúva do ministro Celso Furtado, grande economista. Trouxe o Celso Furtado aqui porque o nosso querido Vinícius Fernandes é filho de economista. É isso, Vinícius? Estou acertando aqui, falando da sua vida alheia. E existe um economês no português brasileiro contemporâneo. Então, a gente traz esses assuntos pelas associações. O que acontece com o talento que Deus te deu? Você precisa desenvolver. Mas eu contava da Rosa, né? Então tem que terminar de contar da Rosa. A Rosa, que é uma excelente tradutora, Rosa Freire de Aguiar,
está traduzindo um escritor francês muito importante, Louis Ferdinand Céline. Os franceses pronunciam Ferdinand. Você sabe que nós temos essas diferenças de sotaque. Longe de mim dizer que francês fala com sotaque de francês, quem fala de sotaque sou eu, né? E nem a Rosa tem esse sotaque porque ela tem um francês irrepreensível. Bem, o Louis Ferdinand Céline é um grande escritor e foi nazista. Foi uma pessoa que certamente você acho que não ia querer o convívio dele. Bem, então tem que olhar bem quem pronunciou a frase, mas, sobretudo, que frase foi dita, porque frequentemente a gente tem que separar essas coisas, senão a gente entra nesse lodaçal em que hoje se encontra o Brasil, também vai passar, está atravessando, de dividir as pessoas entre adeptas de uma ideologia e adeptas de outra. Não, o que está em causa é sempre o ser humano. Eu acabei de sair do ar aqui na Band News, com o Vinícius Donola e a Agatha Meirelles, e nós lembramos lá uma frase muito dita por pastores: o inferno não está cheio de pessoas más apenas. Tem uma coisa adicional ali. Está cheia de gente má que não se arrependeu, porque os maus que se arrependeram estão no céu. O céu foi inaugurado com ladrão, não sei se vocês se lembram dessa passagem. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele diz para o ladrão, Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha nenhum ser humano lá ainda. Então, se hoje mesmo Dimas estaria no paraíso com Jesus, Dimas, o bom ladrão, estava inaugurando o céu. Eu gosto dessas divagações, elas nos obrigam a pensar sobre coisas muito sérias a partir de um viés inusitado e também trazem a sua verdade. Já o mau ladrão, que a tradição atribuiu a ele o nome de Gestas, não inaugurou o céu e não foi para lá porque não se arrependeu. Bem, você está se preparando para um trabalho. Cuide de aplicar-se com disciplina. Eu citei o modelo do Pelé e há outros em todas as profissões. Seria aqui trazer um imenso catálogo de pessoas que às vezes nem tinham tanto talento. O talento não era muito grande, mas a disciplina foi tanta e a persistência foi tanta que ele acabou chegando ao ideal romano prescrito para o sucesso das coisas, finis coronat opus, isto é o objetivo que coroa a obra, é o fim que coroa a obra, e você só pode ser avaliado no final daquele projeto a que você tanto se dedica. No final, pelos resultados, e não ser prejudicado por avaliações passageiras no percurso. Sou professor há 50 anos, falo para vocês de cátedra, não com vaidade, mas com orgulho de garantir a conversa clara e o trato justo. Quantas vezes um aluno começou muito bem, era muito inteligente, ia bem, e foi superado por um aluno de menor inteligência, mas que dava goleadas no inteligente em aplicação e persistência. O inteligente não cumpria horários, dava indícios de que se descuidava quando entrava na sala de aula, e eu fazia de tudo, como todos os professores tendem a fazer, não é? Orientar o aluno, você tem que cuidar, porque se você levanta e não arruma a sua cama, você começou mal o dia, deixou para alguém fazer isso, você começou mal o dia. Se você não se preparou para ir para a universidade ou para a escola, você não está começando bem esta sua aprendizagem. Então, se o professor mandou que você lesse um texto e você não leu, e se você enganou o professor, a professora, os professores, você enganou primeiro a você mesmo. Então, o comportamento, esse programa
esse podcast ele trata de comportare, o nome é comportare, de comportamento, de como se comportar, não é a correção dos outros. Os outros podem te ajudar a retificar teu caminho rumo ao finis coronat opus. Gostaram da frase? Finis coronat opus. Está em vários livros, sobretudo nos compêndios de direito que reúnem o mais comum deles, reúne cerca de 7.000 provérbios e frases latinas, vindas do latim, que orientaram, serviram de norte ao maior império do mundo, que foi o Império Romano. Então, rumo ao finis corona opus, é o fim que coroa a obra, é o objetivo que permite você medir o resultado. Não se importe com os tropeços, com a caída. Quem cai se levanta, quem fracassa momentaneamente tira mais lições, às vezes, da derrota do que da vitória. Tudo é matéria para você seguir adiante. Mas quero reiterar que é a persistência a chave mestra. A persistência, não desistir. E o outro ingrediente para o seu talento, para o talento que você tem, é a disciplina. Com persistência e disciplina juntos, só pode dar certo. Se você souber de um único caso no mundo que a pessoa tinha talento, teve disciplina, teve persistência e deu tudo errado, me avisa, porque eu quero conhecer. Não conheço nenhum, mas conheço muitos, como professor, como escritor, como editor, em todas as atividades. Eu conheço muitos casos em que o talento nem era tão evidente, ou pelo menos eu não alcançava a dimensão dele, daquele meu interlocutor ali, fosse aluno, fosse autor, fosse qualquer outro colega de trabalho. E acompanhado de disciplina e de persistência, deu um efeito muito bom na vida dele, deu frutos, aquele velho bordão, rendeu 100 por 1. Foi sempre assim, em todos os ofícios tem sido assim. Para ir caminhando para o final desse podcast e lamentando profundamente a doce companhia e sábia companhia da advogada, professora e escritora Maria Carlotto, eu queria lembrar a vocês, então, reiterar, sublinhar, deixar destacado este trio. Descubra qual é o seu talento e, ao desenvolvê-lo, lembre-se que se você tiver disciplina e persistência, vai dar certo. Não é nenhuma profecia, não é nenhuma coisa mística. Pode ser também profético e místico, pode ser qualquer outra coisa que seja melhor entendido no ramo da religião que você adotou, no ramo das crenças que você escolheu, no teu contexto cultural, mas saiba que esse trio, talento, disciplina e persistência, dão certo. E não se preciso também uma outra coisa aqui que me ocorreu nessa nossa conversa. Nós estamos, às vezes, aliás, com alguma frequência, rodeados de pessoas que mais nos dão maus exemplos de não estudar, não se preparar, não cumprir horário, não ter persistência, não ter disciplina, mesmo talentosas, como a gente reconhece, nem mesmo muito talentosas levam adiante isso e desperdiçam. Não é só herdeiro dispersando fortunas ou heranças que herdou sem mérito nenhum, só porque outros, com muito mérito e com muitos esforços, amealharam para eles. Não é só esse tipo de herança. Há outras heranças. Ao nascer,
Você é herdeiro daquilo que te deram de graça, a vida, esse teu perfil, essas tuas qualidades, e vai caber a você ser o principal responsável por seu fracasso ou por seu sucesso. Não o único responsável, mas o principal responsável. Eu tenho 75 anos e antes de concluir isso, quero dizer para vocês, eu olho para trás na minha vida e vejo muitas pessoas que estão assim numa espécie de vale dos caídos, mas caídos porque eles mesmos se derrubaram. Às vezes não, evidentemente que seria uma arrogância fazer isso, admitir isso, mas queria lembrar que é muito importante você olhar o retrovisor, porque os barbeiros, eles vão ficar para trás. Eles vão ter vão te dar problemas não apenas à frente, no trânsito da vida, mas também atrás. E você tem que olhar para frente. Mas olhe de soslaio, ao menos, para o retrovisor, porque é muito bom. Você vê exemplos, sabe quais exemplos? Daquilo que não se deve fazer. Hoje está muito difícil, como vimos com a Maria Carlotto no comportário anterior, de pai dizer não para os filhos, pai e mãe, né? Pais, avós, ninguém mais pode dizer não. As crianças são pequenos reizinhos. Não pode também dizer não para alunos. Os alunos, alguns alunos, né? Evidentemente que a maioria dos alunos é composta de gente boa, mas assim, não tem que cortar esse comportamento, tem que combater esse comportamento. Já chegaram a bater em professoras. Eu tenho ex-alunas que se aposentaram por traumas, apanharam de seus alunos. Então não se pode dizer não para o aluno também. Se nós restaurarmos esses valores, como da autoridade para quem deve ter, da disciplina, da persistência, os talentos de todos nós serão desenvolvidos e de uma forma agradável, porque você sabe que você não pode, não é compatível com a vida você chegar num ofício e descobrir que você está lá e o garçom não gosta de ser garçom, não vai ser um bom garçom. Ele tem que gostar daquele ofício. Para fazer melhor, ele tem que gostar. O seu médico, o engenheiro que faz a obra, o guarda do trânsito, o porteiro. As pessoas têm que gostar daquele ofício que estão praticando. Se não gostam de fazer aquilo, porque às vezes você não gosta, mas tem que gostar porque você está precisando. Então será muito mais agradável se você gostar. Então seja o melhor. Procure ser um profissional altamente qualificado naquele ofício em que você está, aquele que você está desempenhando agora. Tá bem? Nós conversaremos em outra oportunidade. Muito obrigado e até de repente.